Olá pessoal, tudo bem? Professor Calçada de novo aqui com vocês, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho de funções orgânicas e as suas reações. Tem uma aula anterior a essa, né, que você encontra nos vídeos anteriores, em que eu já falei com vocês um pouquinho sobre a nomenclatura orgânica. Nós vamos precisar desse assunto de novo. Se você não lembrar muito bem e o que eu fizer aqui não te ajudar, não for suficiente, eu vou te pedir para dar uma olhadinha de novo naquele vídeo antes de assistir essa aula. Aí essa aula vai ficar um pouco mais fácil. Hoje eu vou te apresentar algumas funções que eu não apresentei naquele momento, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas outras funções e depois eu vou resolver alguns exercícios usando, né, essas funções orgânicas, como é que você pode usar isso, né, para fazer questões de vestibular, para te ajudar com o teu vestibular do Enem. Legal? Então olha só, vamos lembrar. Nomenclatura. Para dar nome de uma molécula orgânica, eu preciso de um prefixo, de um intermediário e de um sufixo. Isso indicava o número de carbonos, o tipo de ligação que nós temos entre os carbonos, em verde, sempre em verde, a função orgânica e o grupo substituinte, quando você tem uma cadeia ramificada. Aqui nós não temos um grupo substituinte. Essa é uma cadeia que tem essa extremidade de carbono, mais essa aqui. Isso é uma ramificação. Aí eu vou precisar usar grupo substituinte, tá? Lembrando mais uma vez, você encontra isso aqui com bastante detalhe naquele vídeo anterior. Essa é uma revisão rápida para a gente, né, conseguir acompanhar com mais facilidade essa aula. E se você está assistindo direto essa aula, você vai lembrar rapidinho como é que você faz os nomes. Então olha só, quando eu vou dar nome de molécula orgânica, a primeira coisa é encontrar o que a gente chama de cadeia principal, que é a sequência de carbonos maior que eu encontrar. 1, 2, 3, 4. Para 4 carbonos, a gente tem um prefixo que conta isso. É o prefixo but. Então nós escrevemos assim, ó. But. Entre os carbonos, as ligações são apenas ligações simples. Para isso tem um intermediário que vai nos contar. A gente coloca o intermediário AN. E aí você precisa conhecer a função orgânica. OH caracteriza a função álcool e a gente usa, né, o sufixo OL para identificar que é um álcool. Só tem um detalhe. Um carbono, segundo carbono, terceiro, quarto carbono. Então eu preciso localizar, colocar a posição em que esse grupinho OH se encontra. Tem uma regra importante em nomenclatura. Sempre que você precisar usar números, use os menores números possíveis. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2 é menor, então nós vamos numerar assim. 1, 2, 3, 4. O OH, a função álcool, está no carbono 2, então a gente coloca um tracinho, 2-ol. Então esse é o nome dessa molécula e isso é uma função álcool. Legal? Vamos ver mais uma. Essa é uma função ácido carboxílico, né? Na nomenclatura do ácido carboxílico tem uma coisa bacana. A numeração começa sempre por esse grupinho que se chama carboxila. Então esse é o grupo da função ácido carboxílico e eu vou ter que começar a numeração por aqui. 1, 2, 3. Repare, tanto faz para cá ou para cá. Lembre-se que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então aqui 4 ou 4 vai dar na mesma. Esse pontinho que ficou aqui para fora representa um grupinho CH3. Grupinho CH3, você vai lembrar, vai olhar naquela aula, ele se chamava metil, grupo metil. Então vamos lá fazer o nome da molécula. 4 carbonos, como aqui eu uso o prefixo para 4 carbonos, but. Mais uma vez, só temos ligações simples, então o intermediário aqui é o mesmo daqui, AN. Ácido carboxílico, a terminação é oico, então eu vou colocar o finalzinho oico. Agora vamos lá. O que que tem, eu brinco assim, pendurado no ácido butanóico? Um grupinho metil. Em qual carbono ele está pendurado? 1, 2, no terceiro carbono. Então nós colocamos aqui, ó, 3 traço metilbutanóico. E por ser um ácido, precisa da palavra ácido na frente. Então tá aí, olha só que bacana. O nome é feito com o grupo substituinte, o prefixo
o intermediário e o sufixo. Então, ácido 3-metilbutanoico. Eu vou fazer mais alguns exemplos com vocês, vou colocar mais alguns exemplos na lousa, e a gente vai então treinar mais um pouquinho, fazer mais algumas moléculas, lembrar como é que eu faço o nome. Vou fazer também uma molécula em que eu coloco um nome para a gente montar a molécula. E aí vamos comentar algumas funções orgânicas que a gente ainda não tinha visto, antes de a gente partir para os exercícios. Muito bem, então como eu falei, vamos ver agora essas duas moléculas que estão aqui. Essa nós vamos fazer o nome e essa aqui a gente vai montar. De novo, olha, é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, a gente vai primeiro contar quantos carbonos tem na cadeia principal. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui está a função ácido carboxílico. 4 carbonos, a gente acabou de ver, o prefixo é but. Agora tem uma novidade. Temos uma ligação dupla, lembra? Quando tem ligação dupla, a gente coloca um intermediário EN, para mostrar que ali é uma ligação dupla. Tracinho 2EN. Um lembrete, o número vem sempre antes daquilo a que ele se refere. Então, o número vem sempre antes daquilo que ele está localizando. Como a função ácido carboxílico é sempre o número 1, nesse caso você não precisa colocar o número 1, então vai ficar oico. Então, esse é o ácido but2-enoico. Antigamente se chamava ácido 2-butenoico. A gente agora sempre coloca essa ligação aqui sempre antes, o número sempre antes daquilo a que ele está identificando. Agora nós temos um álcool. Vamos destrinchar esse nome comigo, ó. Pente, 5 carbonos. AN, então só temos ligações simples. Ol é o álcool, a função álcool, aquele OH. Em que carbono que ele se encontra da cadeia de 5 carbonos? No segundo carbono. Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso colocar 5 carbonos assim. 1, 2, 3, 4, 5. Ou, muito mais fácil, eu posso fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Conte, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. As duas coisas valem, tá? A diferença é que nessa de cima eu vou precisar marcar os hidrogênios. Eu vou ter que colocar todos os hidrogênios depois que eu terminar de colocar a função álcool. Nessa de baixo, essa é uma representação em que os hidrogênios já estão implícitos nessa representação e você não precisa ficar representando hidrogênio. O OH do álcool está no carbono 2. Você pode contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. 1, 2, colocamos um OH da função álcool. Aqui embaixo a mesma coisa, 1, 2, colocamos um OH da função álcool. Muito bem. Aqui embaixo, acabou, está pronta a molécula. Aqui ainda não está pronta. Eu preciso agora completar com os hidrogênios. Lembra que o carbono faz 4 ligações? Então é só contar até 4. Esse carbono já fez uma ligação, então faltam 3 ligações. Então a gente escreve H3 para mostrar que aí tem 3 hidrogênios. 1, 2, 3 ligações, colocamos H. 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. H2. H2. E aqui faltam 3 hidrogênios, mais uma vez, CH3. Olha como é legal você saber fazer essa representação de baixo, que eu chamo de representação em bastão. Ela é bem mais rápida de você montar a molécula. E muitos exercícios de vestibular usam esse tipo de representação. Então é bom que você saiba interpretar. Olhe, cada extremidade é um CH3, cada vértice tem um carbono. Para saber quantos hidrogênios tem ali, é só ver quantas ligações estão faltando. Esse carbono é esse carbono aqui. Já tem 2 ligações que são essas duas, então tem 2 hidrogênios que não estão representados. Eu vou apresentar agora para vocês algumas funções orgânicas que nós não vimos nas nossas aulas anteriores. Tá? Então eu vou fazer uma lousinha para a gente ver algumas funções orgânicas importantes antes da gente partir para a resolução dos nossos exercícios. Muito bem, vamos ver então algumas funções nitrogenadas. Tá? São 4 funções nitrogenadas que eu quero que você conheça. Amina, amida, nitrila e nitrocomposto. Repara só, amina, eu fiz o nome inteiro em verde. Amida também. Nitrila também. Olha a mudança, nitrocomposto, eu mudei para laranja. Você lembra o que eu faço em laranja no nome? Aquele grupo substituinte. Então, na hora de fazer a nomenclatura,
nitrocomposto nunca vai ser sufixo. Ele sempre aparece como um grupo substituinte. Eu coloquei um exemplo bem legal aqui, ó. Trinitrotolueno, que é a substância do explosivo TNT, que é usado nas bombas. O grupo nitro, ó, NO2 ou O2N aparece aqui nessa molécula. Então, para a nomenclatura, grupo nitro sempre é grupo substituinte. É legal conhecer essa função. Aminas e amidas, né? As aminas são substâncias de caráter básico, eu quero que você lembre disso, elas são derivadas da amônia. E eu posso fazer assim, ó, uma amina primária, quando você substitui um hidrogênio da amônia, uma amina secundária e uma amina terciária. A nomenclatura das aminas pode ser usando o sufixo amina ou, mais fácil, colocando o nome do grupo, se você tiver um nome de um grupo fácil de conhecer, como metil, um etil, com a terminação amina. Essa aqui, por exemplo, o nome do grupo com o sufixo amina. Esse grupo lembra qual que é? Metil. Então eu chamo isso aqui de metilamina. Esse é um jeito de você dar nome para as aminas. Já as amidas, né? Você já percebeu? Sufixo amida, termina em amida, esse grupo C-O-N. Lembre-se que é o grupo que aparece nas proteínas. Então a amida é uma função muito importante, mas você não precisa se preocupar com a nomenclatura, basta saber reconhecer a função amida. 2 carbonos a gente usa qual prefixo? Et. Olha só, entre os carbonos a ligação é simples, a gente usa o intermediário AN. E a amida termina em amida, então o nome dessa substância é etanamida. Isso é só para você matar a sua curiosidade. As amidas são importantes, mas eu não quero que você fique preocupado com a sua nomenclatura, mas sim reconhecer a função porque ela aparece muito nas proteínas. Essas então são as funções nitrogenadas. A gente falou pouco naquela aula de compostos orgânicos, então está aqui um resuminho de funções nitrogenadas para vocês. Tá? Então guarda essas 4 funções: amina, amida, nitrila, nitrocomposto. Tá? Tem que saber reconhecer esses grupinhos, né, nas moléculas orgânicas. Ah, esqueci de falar da nitrila. A nitrila é esse grupo C-tripla-N. Não é para se preocupar com nomenclatura também. Tem que saber reconhecer o que é uma nitrila. A nomenclatura é bem parecida com o que eu fiz com a amida. Olha, são 3 carbonos, colocamos prop. Cuidado, a ligação tripla não está entre os carbonos. A gente coloca então AN. E nitrila termina em nitrila. Basta escrever nitrila. Aqui, para juntar as sílabas, a gente coloca a vogal O, propano, nitrila. Vamos conversar agora um pouquinho sobre as funções que contêm halogênio, né, e as funções que contêm enxofre na fórmula. Então eu vou fazer uma lousinha para vocês como essa, um resuminho dessas funções, e na sequência então a gente vai conseguir partir para os nossos exercícios e resolver exercício olhando apenas para as funções orgânicas. Muito bem, então agora vamos falar, né, das funções halogenadas e das funções sulfuradas antes de irmos para os exercícios. Haleto, percebeu que eu mantive o padrão? Eu continuei com laranja. O que eu fazia em laranja mesmo? Grupo substituinte, tá? Vamos combinar uma coisa, X é sempre um halogênio. Vamos lembrar a família dos halogênios da tabela periódica: flúor, cloro, bromo e iodo. Como que dá nome? Ué, se é grupo substituinte, vai aparecer lá no comecinho do nome, né, como a gente fez com o metil, etil, etc. Mas tem uma opção, eu posso falar a palavra halogênio seguido, né, do sufixo, né, eto, de o nome do R terminado em A. Eu vou fazer um exemplo para você. 2 carbonos, nós colocamos et. Entre o carbono ali só ligação simples, então vai o intermediário AN. Agora atenção. A gente vai dar nome como se fosse um hidrocarboneto, etano. Só que o que tem aqui substituindo no etano? Um cloro, no carbono 1, no primeiro carbono. Então a gente coloca cloroetano. Olha só, número de carbonos, tipo de ligação, função e o grupo substituinte. Com um detalhe agora. O grupo substituinte, ele vai modificar a função. Isso não é um hidrocarboneto, ele é um haleto orgânico. Tá? Pode aparecer também uma função chamada haleto de ácido, que é quando tem esse grupinho, olha. Um dupla O com um X. Eu pus um cloro aqui para a gente fazer um exemplo. O cloreto de acetila, a nomenclatura de haleto de ácidos, ela é pouco importante para vestibulares, mas é importante que você saiba reconhecer a função. E as funções sulfuradas,
às vezes são chamadas de tiofunções, são aquelas que têm enxofre. Toda vez que a gente pega uma molécula orgânica e troca um oxigênio dela por um enxofre, a gente está fazendo uma tiomolécula. Então esse aqui, por exemplo, é o álcool etílico, é o etanol, função álcool, esse OH. Olha essa molécula de baixo. Eu troquei esse oxigênio por um enxofre. Se eu troquei o oxigênio por um enxofre, eu fiz uma tiofunção. Basta acrescentar, olha, tio ao nome. E aqui está como que eu faço o nome da substância. Eu troco a terminação ol do álcool por tiol. Então, mais uma vez, ó, 2 carbonos, colocamos et. Ligação simples, mais uma vez, vai AN. E agora eu preciso usar o sufixo tiol. Então, nós não tiramos a vogal e deixamos ali etanotiol. Etanotiol é uma substância interessante. Sabe o gás de cozinha, aquele do bujão? Então, no gás de cozinha, o propano e o butano, que são combustível, eles não têm cheiro. Puxa, então como é, Calçada, que a gente percebe que está vazando gás? Eu sinto cheiro de gás em casa quando vaza. Se esse gás não tem cheiro, como é que eu percebo o vazamento? Nós colocamos essa substância, ela se chama mercaptana, para perceber que o gás está vazando. Então, quando está vazando o gás, você está sentindo o cheiro do etanotiol, que é uma substância de odor muito desagradável e que as pessoas percebem facilmente que o gás está vazando para tomar as providências necessárias, né? Esse é um éter, um O no meio de 2 carbonos. Olha isso aqui, é um enxofre no lugar desse oxigênio. Então, como é que faz o nome da função? Basta colocar tio, tioéter. E o ácido sulfônico é uma função importante. Esse grupo SO3H é derivado de ácido sulfúrico e eu deixei um exemplo aqui para você, o ácido benzeno sulfônico. Com essas funções que eu coloquei hoje no quadro para vocês, eu complementei aquela aula de compostos orgânicos que eu tinha dado, né? Agora, né, nós vamos usar aquela aula e essa aula de até agora para a gente resolver exercícios envolvendo funções orgânicas. Então, primeiro vamos fazer um exercício em que a gente vai fazer um mapa das funções. Eu tinha feito isso com algumas poucas funções outra vez, agora eu vou colocar um monte de funções na tela, tá? Vou te dar uma diquinha também que eu acho legal para você utilizar isso depois, você guardar isso para você conseguir fazer as funções. E na sequência a gente resolve 3 exercícios de vestibular usando, né, o conhecimento do reconhecimento de funções orgânicas. Muito bem, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na tela agora comigo, num resumo de todas essas funções orgânicas que a gente viu em conjunto nessas 2 aulas, né? Então nós temos aqui, ó, uma molécula de mentirinha, essa molécula ela não existe, e aí eu vou passando ponto a ponto com vocês cada uma das funções orgânicas que eu quero que você conheça. Vou te dar uma dica, depois que terminar, né, se você estiver usando, né, um tablet, alguma coisa assim, né, tenta dar um print da tela para você ficar com uma fotografia disso, né, dessas funções todas, né. Então, dá uma pausa e tira um print da tela para você, né, ter essas funções, né, ou faça uma cópia disso, anote isso e faça um grupinho disso aqui, faça uma folhinha com essas funções todas. Isso vai ajudar muito você, né, a guardar essas funções orgânicas. Então, olha só. Da esquerda para a direita, vai acompanhando comigo. Nós temos aqui, ó, aquele grupinho, aqui estão todos os grupinhos circulados, aleto de ácido, né, que a gente tinha feito agora há pouco, dupla OCl, tá? Todos eles vão aparecer aqui para você o nominho. Aqui temos uma função que aparece pouco, né, você precisa conhecer, chama-se função fenol, esse OH num carboninho com uma ligação dupla, tá? Uma que nós vimos agora há pouco, ó, o nitrogênio ligado num dupla O. Isso se chama função amida. Aqui nós temos um carbono com uma dupla O. Repare que esse carbono é um carbono secundário. Toda vez que o carbono for um carbono secundário, aquele carbono ligado a apenas 2 carbonos, é uma função cetona. Esse a gente não falou, Calçada. Pois é, eu vou te ensinar ele agora. Chama-se organometálico, tá? Ele é pouco importante. Aqui nós temos um grupo dupla O. Repare que tem um hidrogênio que não está sendo representado. Olha que esse carbono tem só 3 ligações. Então, isso aqui se chama grupo aldeído. É só escrever dupla OH, é o grupo da função aldeído. Mais uma vez, uma amida como essa aqui, olha, NC dupla O, só que ela está desenhada de um jeito diferente. NC dupla O. Isso é a função amida. Um halogênio sozinho nós chamamos de aleto.
E esses dois? Essa foi a última que eu falei ali para você, lembra? Isso mesmo, ácido sulfônico, muito bem. E esse aqui é o fenol, um OH num carbono aromático. Um OH num carbono que não tem ligação dupla, não é aromático, é chamado de álcool. Um O no meio de dois carbonos, você lembra, a gente chama de éter. Aqui em cima, né, quando aparecer um O e um Na, isso aqui é um sal de ácido carboxílico, tá bem? Daí nós temos aqui, ó, o NO2, lembra lá do nitrotolueno que eu mostrei para você? É o nitro composto, mais uma tiofunção, um enxofre no meio de dois oxigênios. Se esse é o éter, você acabou de ver comigo, esse é o tioéter. Aqui nós temos um NH2, finalmente uma função amina, né? O nitrogênio, quando está sozinho, turma, é uma amina. Quando ele aparece com uma dupla O, é uma função amida. Um SH é uma tiofunção também, álcool, SH, então se isso aqui é álcool, esse é o tioálcool. Mais uma vez uma cetona, você está vendo que o carbono ali ele é saturado. A nitrila, que eu tinha te falado, né? A nitrila às vezes aparece sem mostrar a ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio, então pode aparecer também assim, a gente chama de nitrila. E finalmente, duas das funções mais famosas que a gente já estudou, o éster e o ácido carboxílico. Tá? Você está vendo aí na tela que tem 3 perguntas. Circule os grupos funcionais, já fizemos, e dê os nomes das respectivas funções orgânicas, está tudo prontinho para você, né? Então faça aquilo que eu te falei, né? Dá uma pausa, né? E copia isso e faça um grupinho com as funções mais importantes. Eu estou pedindo para identificar 2 grupos de funções de caráter ácido e um de caráter básico. Quando a gente fala em caráter ácido básico de compostos orgânicos, você vai pensar sempre assim, os 3 que são ácidos. Ácido carboxílico tem ácido no nome, ácido sulfônico tem ácido no nome e fenol, que não tem ácido no nome, mas é uma substância de caráter ácido que você precisa conhecer. E as aminas são substâncias de caráter básico. As outras funções orgânicas, né, elas têm caráter neutro, né, então a gente não tem que se preocupar com elas. E 2 grupos funcionais que podem sofrer hidrólise, né, tem 2 funções orgânicas importantes que hidrolisam, né, que são quebradas pela água, o éster e a amida, certo? Com isso aqui, agora nós vamos resolver um exercício de vestibular usando as funções orgânicas, usando a sua capacidade de reconhecer as funções orgânicas, né? Num primeiro momento você vai olhar a questão e falar, nossa, é uma questão de reação, eu nem sei o que eu tenho que fazer. Mas se você respira fundo, mantenha a calma, a gente vai resolver essa questão e eu vou te mostrar que se você conhecer as funções orgânicas, você consegue entender o que está representado no esquema químico, né? E aí conseguir resolver o exercício usando o seu conhecimento agora de saber, isso é um álcool, isso aqui é um aldeído, isso é, né, uma cetona, olhando para as funções, certo? A questão é essa aqui, ó. Você vai ler comigo o enunciado, a gente vai ler esse enunciado e depois eu vou para a lousa, e na lousa eu vou desenhar isso aqui e a gente vai ler esse enunciado de novo lá na tela, lá na lousa comigo, olha só. A hidrólise ácida de uma nitrila produz um ácido carboxílico e você tem esse esquema aqui. Já dá para reconhecer aqui, ó, a função nitrila e aqui a função ácido carboxílico. Mesmo que você não lembrasse a nitrila, eu tenho certeza que você lembraria da função ácido carboxílico. Então, se esse é o ácido carboxílico, o que está antes dele é a nitrila, né? Nitrila, gente, nitrogênio, né? Então, essa aqui foi uma hidrólise ácida. Pô, Calçada, mas eu não sei representar uma hidrólise ácida. Se você olhar um pouquinho mais abaixo na questão, observe que tem aqui, ó, H2O e H+, que é característica, né, de um ácido. H+, característica ácido. Tá? Então daqui a pouco a gente vai usar isso. Continua a leitura comigo. As nitrilas podem ser preparadas pela reação de um haleto de alquila com o cianeto de sódio, ou pela reação de um composto carbonílico com ácido cianídrico, como ilustrado abaixo, né? Veja só, essas são as nitrilas, né? Se as nitrilas estão aqui, elas vieram dessas 2 substâncias. Ele disse lá em cima, ó, um haleto halogênio, é o bromo. E um composto carbonílico, tem carbonila, que é o C-O, carbonila. E aí ele fala que vai reagir o haleto com cianeto de sódio e a carbonila com ácido cianídrico.
Suponha que você não lembra o que é cianeto, tá tudo certo. Sódio eu tenho certeza que você sabe qual que é. É o Na. Então se o Na é o sódio, NaCN é o cianeto de sódio, né? E o que sobrou que eu não usei aqui ainda, H2O, NaCN, lembra da nossa aula de ácidos? Olha, ácido cianídrico, tá? A gente vai agora colocar isso aqui na lousa, tá? Eu vou relendo o enunciado com vocês e a gente vai descobrir qual é a fórmula do ácido cítrico, qual é a estrutura da substância B e qual é a estrutura da substância A. Você vai resolver isso sem precisar fazer nenhuma reação, apenas sabendo identificar as funções orgânicas. Muito bem, pessoal, então vamos, ver agora esse exercício aqui no quadro comigo. São as mesmas reações, respira fundo, não é difícil. Vamos lá, ó. No texto lá dizia assim, a hidrólise ácida da nitrila produz ácido carboxílico. O que eu tenho certeza que você sabe é esse aqui, canetinha colorida na mão agora, ó. Você vai pintar o ácido carboxílico, tá? Aqui eu tinha desenhado errado, mas eu já vou corrigir. É um ácido carboxílico. Então, olha só, ácido carboxílico. Então, esse grupinho, que foi a única coisa que mudou, é a nitrila. Se você achar mais fácil, você pode até escrever. Circule, isso é o ácido carboxílico. Esse grupinho é a nitrila, que a gente tinha visto agora há pouco, a gente bateu um papo sobre nitrila. Puxa, mas e a hidrólise ácida? Lembra lá na tela, aquele H2OH+? Eu vou escrever aqui, ó, H2OH+. H2OH+. Então acompanha comigo, olha só. A hidrólise ácida de uma nitrila aceta produz ácido carboxílico, agora em quimiquês. Lá estava em português. Então você só reconhecendo as funções orgânicas consegue identificar, mas você precisa dessa linguagem, saber que isso é o ácido, que isso é a nitrila, H2O com H+, representa a hidrólise, né? Continua comigo. As nitrilas, elas podem ser preparadas pela reação do aleto. Cadê o aleto? Ali, ó, halogênio, aleto, né? Eu vou fazer ele, então, também com uma corzinha diferente. Então, se você achar, você pode escrever aleto. Com cianeto de sódio. Puxa, Calçada, eu não lembro do cianeto de sódio. Pois é, mas sódio eu tenho certeza que você sabe. Aquele NaCN que aparecia lá na fórmula. Então, eu vou escrever ele aqui, ó. NaCN. Muito bem. Aí, olha só. Ou de um composto carbonílico, olha aí, o que sobrou foi a carbonila, com ácido cianídrico. Naquele esqueminha, o que ficou sobrando lá para nós foi o HCN, que é o ácido cianídrico. Então eu vou escrever aqui HCN. Essa é a parte que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Acompanha aqui, olha. Carbonila, HCN. Puxa vida, para onde será que foi esse hidrogênio? Dá uma olhada. O oxigênio está aqui. Então, o CN, da nitrilo, o grupo cianeto, está aqui. O H só pode ser esse Hzinho aqui. Então eu vou escrever aqui, ó, H. Agora vamos voltar para as funções. Ó, aqui é um carbono, aqui é um carbono. Isso é um álcool, isso é uma nitrila. Que função é essa aqui, pessoal? C-O, carbono secundário. É uma cetona. Então, olha só, as nitrilas, elas podem ser preparadas pela reação de um composto carbonílico, aqui uma cetona, e quando reage com HCN vira um álcool, se transforma em um álcool e uma nitrila. Então, agora que eu tenho todo esse esquema, a partir da leitura que eu fiz do texto que ele me forneceu, do esquema de reação, a pergunta dele era a seguinte: eu usei tudo isso para fazer ácido cítrico a partir da substância A e B. Eu quero o ácido cítrico, eu quero a substância B e eu quero a substância A. Então vem cá. O que a gente vai fazer aqui para fazer ácido cítrico? Hidrólise ácida. É a primeira linha do texto lá em cima. Hidrólise ácida do quê? Da nitrila. Pinta a nitrila, olha aqui comigo, ó.
Você tem 3 grupos nitrila. Olha aqui em cima. O que a hidrólise ácida faz? Transforma nitrila em ácido carboxílico. Então é só apagar esse aqui e colocar esse no lugar da nitrila. E você vai ter então a fórmula do ácido cítrico. HO, C, CH2, CH2. Observe, eu tirei os grupinhos CN e a gente coloca COH, eu vou representar assim, para ser mais rápido, tá? COOH, olhe. COOH, COOH e COOH. Esse é o ácido cítrico. Puxa, Calçada, como é que eu ia saber que tinha que fazer isso com as 3 nitrilas? Aí era legal você conhecer um pouquinho de biologia. O ácido cítrico, ele é muito famoso na biologia porque tem um ciclo, né, chamado ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico. E aqui nós temos 3 ácidos carboxílicos, tá? Mas se você não lembrasse disso, bastava, né, na dúvida, eu faço com as 3 nitrilas. Vamos voltar agora. Para achar a molécula B, é a reação com o HCN. Vamos ver aqui em cima o que o HCN faz. Olhe, o HCN ele transforma uma cetona em um álcool e uma nitrila. Então, vamos lá. O carbono que tem álcool e nitrila antes da reação com HCN era uma função cetona. Tá vendo aqui? Esse carbono, ele tem um álcool, HO, e uma nitrila. O H veio daqui e a nitrila veio desse aqui. Então a molécula B, esse carbono na molécula B era uma cetona. Então basta copiar isso aqui, transformando esse carbono numa cetona e não mexe nesses dois. Isso vai ficar assim. C dupla O, CH2, CH2. E aqui a nitrila. Então, observe. Cetona com HCN se transforma em álcool e nitrila. Que é o que está mostrando aqui, ó. Acetona com HCN, álcool e nitrila. Você está vendo que eu não estou resolvendo e fazendo equacionamento nenhum de reação. Não tem que saber o que acontece com as moléculas, o que acontece com os átomos. Eu só estou identificando as funções orgânicas para ver o que eu tinha antes e depois. A última parte, lá em cima. Ó, o que a nitrila era antes da reação com o CN? Era um átomo de bromo, eu vou usar o próprio bromo. Então, antes de reagir com NaCN, tinha um bromo no lugar da nitrila. Então, quando você fez a reação com isso, você tirou o bromo e colocou a nitrila. Se eu quero voltar, eu tiro a função nitrila e coloco o bromo de volta. Então, o que esses grupinhos eram antes da reação com cianeto de sódio? Antes da reação com cianeto de sódio, eles eram átomos de bromo. Então, eu vou escrever como a própria questão está sugerindo, átomo de bromo. E aqui está. Repare, né, que esse exercício ele requer que você conheça bem as funções orgânicas. É uma questão longa, né? Mas se você conhece as funções, eu tenho certeza que você consegue encarar questões assim, mantendo a calma. Então, olha lá. O haleto com a nitrila, com o cianeto de sódio, forma nitrila. A hidrólise ácida transforma a nitrila em ácido carboxílico. Nada está sendo equacionado, eu só estou reconhecendo a função orgânica, usando a leitura do texto que me foi fornecido. Acompanhe, ó, o haleto com o cianeto de sódio, nitrila. Acetona com HCN, que a gente viu aqui, álcool e nitrila. O que acontece com a hidrólise da nitrila? Ácido carboxílico. E a gente usou apenas o reconhecimento das funções, né? Então agora nós vamos fazer mais 2 questões, né, sobre esse assunto. Uma questão de FUVEST e uma questão do Enem, né, para você ver como a gente usa isso para resolver as questões. Tá? Então, pessoal, aquela questão que a gente acabou de fazer é uma questão dissertativa, né, uma questão de segunda fase, um pouco trabalhosa. Numa prova de primeira fase, né, numa prova do Enem, você não tem tanto tempo para resolver a questão. Então, é claro que o examinador vai colocar uma questão mais curtinha, né, com menos reações para você olhar.
Então, olha só, essa é uma questão da FUVEST, né? Ela mostra uma reação, tá? Você tem a reação aí, ela vai aparecer depois para você na sua tela, né? E fala que um aldeído pode ser transformado em um aminoácido, né? Por uma sequência reacional. Ó, aldeído, o que eu preciso? Que você conheça a função aldeído. Aqui está a função aldeído, ó. Essa é a função aldeído. Aldeído. E aqui nós temos o aminoácido, esse é o grupo amino e o grupo ácido carboxílico, daí aminoácido. Então a reação é assim, olha, o aldeído reagiu com esses carinhas aqui, cloreto de amônio e cianeto de potássio, formou um intermediário, H3O+, é aquele H2OH+, que a gente fez agora há pouco da hidrólise ácida, e formou, né, o nosso aminoácido aqui. Ele fala que trocando o reagente, trocando este reagente aqui, ó, cloreto de amônio por cloreto de metilamônio, que é esse cara, vai dar este aminoácido. E aí ele quer saber qual foi a molécula que começou a brincadeira, né? Então, como nós temos que procurar um aldeído, né, se nós observarmos, né, as questões das alternativas, nas alternativas, a alternativa da letra C, esse OH, um álcool, não pode ser a nossa resposta, porque tem que começar com um aldeído, né? Então a gente já eliminaria uma das alternativas apenas de reconhecer que a letra C tem uma função álcool. Em todas as outras você tem a função aldeído, aí você tem que fazer com a função aldeído, né? Mas olha cá, se nós olharmos para essa reação aqui em cima, a gente vai perceber o seguinte, né? O que vai ser modificado, né? A função aldeído, ela vai sendo transformada em toda essa parte que eu vou circular aqui em amarelo. Olha só, a nossa função aldeído, ela se transformou em toda aquela parte que está em amarelo. Então a conclusão que a gente tira, sem ter que passar passo a passo, é que esses grupos todos que estão aqui, que vão sendo incorporados à molécula, as transformações que vão acontecendo, né, transformam apenas a função aldeído e independe dessa parte que está antes desse carbono. Então, no final das contas, o exercício passa a ser uma questão de você identificar o que é esse grupo R nessa molécula. Então, olha só, como eu mudei esse reagente, tá vendo o metil que aparece aqui? E é esse metil que apareceu aqui, ó, por causa da mudança do reagente. Então, eu vou pintar o carbono para você, esse carboninho para te chamar a atenção. Todo esse grupo, o que ele era, vou tirar a interrogação agora, aqui no começo, ele era um dupla OH. E aqui está ele, um dupla OH. Isso é só aquele grupo aqui, ó. Esse grupo inteiro antes era a função aldeído. E essa parte que eu vou fazer agora, né, em vermelho, é o nosso R. Isso é o R que temos nessa molécula aqui no começo. Então nós vamos simplesmente, ó, copiar aquilo aqui, ó. Cuidado que nós temos um carboninho aqui, ó, né? Então eu vou copiar isso aqui, ó. E copiando isso, essa molécula, passando por todas as reações que ela passou aqui em cima, esse grupo aldeído vai ser transformado, como tem um metil aqui, nessa molécula ligeiramente diferente. Qual é a alternativa que tem isso? A FUVEST não deixou tão simplesinho, ela só pegou a molécula e virou de lado. É a letra A. Então a resposta dessa questão, a letra A. Percebeu que se você reconhecer a função e observar o padrão que aconteceu na reação, você consegue resolver o exercício? Ó, aldeído, amina, ácido carboxílico, formou um aminoácido. Isso é um aminoácido, eu quero chegar nesse aminoácido, eu tenho que partir de um aldeído, né? Qual aldeído? Eu observei o que aconteceu na reação. Eu tinha comentado num outro vídeo que o Enem, ele se transformou num grande vestibular. Então as questões que o Enem tem apresentado são questões que têm essa característica de questão de vestibular como a da FUVEST, né? Nós vamos resolver agora uma questão do Enem
que tem essa mesma forma de resolução, tá? Você vai precisar saber um pouquinho de nomenclatura, né, para conseguir chegar na resposta do teste, porque tem uma diferença entre a prova do Enem e da FUVEST. Na prova do Enem, ao invés de você encontrar as fórmulas, talvez você encontre o nome da substância e você tenha que montar a substância para você conseguir saber se aquela substância é a substância que ele pediu, né? Então, vamos fazer isso, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão do Enem, tá? Eu vou ler com vocês a questão e na sequência a gente vai para a lousa e resolve como eu tinha feito as duas questões anteriores. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha numa questão do Enem que lembra essas duas questões que eu acabei de resolver com vocês, tá? Uma questão de 2015 dizia assim: hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa. Não se assuste com esses nomes, né? Lembre-se daquilo que você sabe, valorize aquilo que você sabe, né? Então ele está dizendo assim, é um processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos. Então essa molécula que aparece aqui é um hidrocarboneto, a partir de óleos vegetais, né? Bom, aí ele mostra essa reação, ele diz assim, ó, com base nesse processo, essa reação, o hidrocarboneto que vai ser produzido se eu usar esse outro ácido, não é esse que está aqui, ele deu um outro ácido para eu usar. E ele me deu algumas opções aqui de nome de molécula. Então, eu já deixei na lousa aqui para nós. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa reação e vamos ver o que acontece com essa reação e vamos fazer a mesma coisa com essa molécula 3,3 de metilbutanóico. Então, acompanhe aqui comigo na lousa. Você vai, mais uma vez, precisar aí de umas canetinhas coloridas, hein? Então, olha só, a reação que está lá no nosso enunciado do Enem é essa. Perceba, de onde saiu esses dois CO2 que aparecem aqui? Ora, pessoal, se a gente olhar para essa equação, só pode ter vindo daqui os dois oxigênios. E tem um carbono, aqui é um carbono, ó. Então CO2. E como tem um 2 aqui, foi daqui que saíram os dois CO2. Então vamos contar a historinha dessa reação, olha. Quando essa reação acontece, vai sair 2 CO2 da molécula. Uma Calçada, e aquele hidrogênio? Não se preocupe com ele. A gente não precisa fazer essa equação balanceada, né? Agora olha bem, esse pedaço que sobrou é um etil, são 2 carbonos, é um CH3CH. Esse pedacinho que sobrou, que a gente chama de etil, ele aparece aqui também, olha, 2 vezes. E a gente vai juntar, então, esses 2 pedacinhos. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Tá vendo que são os 2 pedacinhos? Eu vou juntar eles com um tracinho amarelo. Então agora eu vou contar de novo a história dessa reação. Quando um ácido carboxílico reage desse jeito, forma gás carbônico e um hidrocarboneto. De que maneira? Sai CO2 e o grupinho que sobra do ácido carboxílico, você junta os 2 grupinhos com um tracinho amarelo. No caso, butano, 4 carbonos butano. Vamos lá, montar o 3,3 de metilbutanóico. Lá no comecinho da aula eu fiz uma breve revisão com vocês sobre nomenclatura para poder usar agora. Me ajuda aqui. But, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Óico, ácido carboxílico, dupla O, OH. Tem 2 grupos, metila, né, ligados a isso, olha, dimetil. Em qual carbono? No 3 e no 3. Os 2 grupos estão, cada um deles no carbono 3. Lembre que a numeração começa aqui, ó, 1, 2, 3. Metil basta você colocar um tracinho, assim e assim. 1, 2, 3, 4, but, só ligações simples, AN, óico ácido carboxílico, dupla OH, e 2 metilas lá no terceiro carbono, uma aqui e uma aqui. Agora, vamos fazer igual em cima? 2 dessa, o mesmo processo, eu nem me deu o trabalho de copiar aqui, tá? O que acontecia mesmo? Vamos contar a historinha de novo. 2 dessas são 2 CO2 que vão sair aqui, ó. Então eu vou escrever aqui também, ó. 2 CO2.
Agora, a parte que sobrou, então vamos lá, ó. Aqui vai sair o CO2. A parte que sobrou, que são duas, como é que era mesmo que eu tinha falado? Vamos juntar com um tracinho amarelo. Então desenha duas vezes, vamos lá, ó. Eu vou desenhar aquilo duas vezes. Aqui está. E agora eu vou juntar os dois pedacinhos com um tracinho amarelo. Pronto. Isso é um hidrocarboneto. Agora eu preciso dar o nome desse hidrocarboneto, porque não tem a figurinha na resposta. Aquilo que eu te falei que era um pouco diferente da prova da FUVEST. Na prova da FUVEST você encontrar, né, a estrutura pronta. Então se isso aqui fosse uma questão de FUVEST, você ia olhar lá nas figurinhas da resposta e ia procurar qual figurinha era essa aqui. A questão do Enem eu acho até um pouquinho mais difícil, cobrou que você fizesse o nome dessa molécula, mas ele não é tão, né, complicado. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, precisamos usar X. Apenas ligação simples, colocamos AN. E como só tem carbono e hidrogênio, isso termina em O, é um hidrocarboneto hexano, certo? Se você olhar nas alternativas, né, você vai eliminar aquelas que não tem hexano. Não ajudou muita coisa a calçada, só tem octano e hexano, então eliminamos duas. Agora vamos lá. O que nós temos aí de grupo substituinte? Metil, 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 metil. Todos são grupos metila. Quantos grupos metila nós temos? 4 grupos metila, então eu escrevo tetrametil. Só falta agora dizer onde eles estão. 2 no carbono 2 e 2 no carbono 5. Então nós usamos os números 2, 2, 5 e 5. Você está vendo? Como eu combinei com você, o número, né, aparece antes daquilo a que ele se refere. Como é que eu dou nome de molécula orgânica? Prefixo, intermediário, sufixo, que indica a função, e os grupos substituintes. Como eu tinha combinado com você desde o começo da aula, né, para fazer o nome. A alternativa que contém isso é a letra C. Olha, 2, 2, 5, 5, tetrametilhexano, então resposta a letra C. É isso aí, pessoal, né? Então a gente terminou essa aula de hoje e tenho certeza que ela vai te ajudar, né, a ter mais calma e tranquilidade na hora de resolver, né, as questões, né, que envolvem reações orgânicas e que muitas delas você não precisa saber fazer as reações, basta que você saiba muito bem reconhecer as funções. Aqui é um álcool, aqui é um aldeído, aqui é uma acetona. Isso vai te ajudar e vai dar uma grande tranquilidade para você arrebentar nas provas, tá bom? Uma boa prova para você, até a próxima.